Boa noite a todos. Então, essa questão aqui a gente tem que lembrar, gente, que dentro da doutrina espírita ainda tem um agravante que o espírito você não vê, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, que a pessoa, quando desencarna, olha bem, aqui no plano terrestre, na vida aqui que a gente está vendo, na vida física, a gente tem a pessoa que é vigarista, estelionatário, tudo. O sujeito, quando desencarna, gente, ele continua estelionatário, querendo tirar vantagem das pessoas, tá? Então, nisso aí acontece, muitas vezes, que tem muito grupo espírita, casa espírita, que passa por uma obsessão, uma influenciação desses espíritos mistificadores, tá? Então, isso acontece, porque é tão sutil, porque eles também, muitos deles também, eles não são bobos, eles sabem como entrar no negócio e tapear os circunstantes ali, ó. Tá? Eles têm treinamento para isso? Provavelmente tem, tá? Para poder atingir aonde eles querem atingir, que é aquela enganação, tá certo, gente? Então a gente tem que, igual a Wanda falou, tem que procurar estudar a doutrina espírita, porque a única coisa que vai nos preservar de uma mistificação de um espírito é o conhecimento da doutrina. Por exemplo, um espírito chega num grupo de pessoas, estão ali estudando tudo, e começa o quê? Elogiar, começa a adular as pessoas que estão ali dentro do centro. Oh, mas você é muito inteligente, você é uma pessoa de luz, não sei o que lá, que é mais o quê. Quer dizer, eles começam a incensar nas pessoas que estão ali dentro, o quê? Começa a incensar o orgulho e a vaidade, justamente aquilo que a gente tem que combater. Então a gente tem que ficar muito atento. Então, se o espírito começa a te elogiar, falar bonito, falar que você é, vamos dizer, que você é uma pessoa iluminada, aquela coisa, a gente tem que desconfiar. Por quê? Porque um espírito superior, gente, quando ele faz uma comunicação, ele não fica perdendo tempo querendo passar a mão na cabeça do outro. Ele já vai direto no assunto. Fala, ó, fulano, o negócio é o seguinte, você tem que mudar o seu jeitão, tem que parar com essas bobagens, tem que mudar, tem que buscar reforma íntima e pronto, acabou. Ele não fica falando, te elogiando, tá certo? Então começou a elogiar, gente, começou a passar a mão na cabeça, toma cuidado, tá bom? Porque um espírito superior não faz isso. E quem já leu aí as histórias do Chico Xavier, tá certo? A gente sabe disso, porque vê, por exemplo, o Emmanuel, que era o benfeitor espiritual do Chico, mais direto. O Emmanuel, por exemplo, nunca alisou o pelo do Chico, nunca ficou elogiando ele. Às vezes o Chico reclamava alguma coisa, ele já cortava logo. Quer dizer, é assim que funciona um espírito superior, tá? Ele não vai chegar, por exemplo, chegar para você e falar, eu estou aqui para resolver os seus problemas. O que você está precisando? Não. Espírito superior nenhum resolve problema de ninguém. Ele vai te dar força. Ó, você tem que ter paciência, tem que ter calma, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente cai muito nisso, tá? E vocês vejam aí, por exemplo, ó, no Brasil, por exemplo, está uma epidemia de Dr. Fritz. Todo mundo vê, tudo quanto é centro espírita está tendo aí manifestação de Dr. Fritz. Então tem que tomar cuidado para ver se aquele espírito lá é realmente o que ele fala que é. Agora você chega em centro espírita, por exemplo, chega lá, o médium chega e todo mundo bate palma, como se a pessoa fosse uma estrela de Hollywood. Quer dizer, tem alguma coisa errada nisso. Tá certo, gente? Então nós temos que ficar atento, porque gente enganadora, quando desencarna, continua enganando os outros. Vocês estão achando que a pessoa desencarnou, vira santo? De jeito nenhum. O sujeito é malandro aqui, vai ser malandro lá no plano espiritual. E lá, muitas vezes, com muito mais propriedade, porque está invisível. Tá? Então, é lembrar lá do capítulo 6 do Evangelho, nós temos lá aquele capítulo que está lá, Consolador, prometido. Lá, mais ou menos, no item 5, lá tem uma coisa que o Espírito de Verdade fala. E ele fala o seguinte, uma recomendação que ele faz para os espíritas. Então ele lá fala o seguinte, espíritas, amai-vos. Está lá, é o primeiro ensinamento.
espíritas, instruí-vos. Eis aí o segundo ensinamento. Então, quer dizer, vocês já ouviram falar das duas asas que a gente tem que ter. A asa da sabedoria e a asa do amor. Então, é exatamente isso que o Espírito de Verdade falou. Quando ele falou assim, amai-vos. Quando ele falou amai-vos, é para a gente desenvolver aquele amor e a caridade. Tá? E instruí-vos, quando ele fala instruí-vos, eis aí o segundo ensinamento, quer dizer, para a gente trabalhar também a parte intelectual no sentido de conhecer a doutrina espírita. Tá? E esse trabalho aqui que a Wanda está fazendo propaganda, na terça-feira, é muito bom, porque é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que chama ESD. Então começa lá do comecinho, não é? Vocês estão no Evangelho? Não, ainda não. Não? É uma apostila. Ah, tá. Espiritismo para principiantes. Ah, então, isso é muito bom, porque começa a mostrar. Tem mais 4. Isso. Então, quer dizer, é tudo sistematizado. É um estudo sistematizado da doutrina. Então, é muito bom? É. Para que a gente não fique caindo em esparrelas desse tipo. Nesse tipo de obsessão. Que acontece em muitos centros espíritas. Tá certo, gente? Então, a gente tem que tomar cuidado. O espírito começou com muito lero-lero, blá, 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 muito elogio. Vocês cortam que não é espírito superior. Espírito superior não perde tempo ficar passando a mão na cabeça dos outros. Ele já vai direto no assunto. É só a gente ver o quê? Lá no Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Kardec perguntava e o Espírito já falava ali sem muito lero-lero. Já ia direto no assunto. Tá certo? Então, tomar muito cuidado com isso. Tá? Porque a gente tem esses defeitos, que é o orgulho, a vaidade, e é fácil da gente cair numa casca de banana dessa. Tá bom? Então, o que eu tinha para falar é isso. Uma boa noite.